anterior, nós falamos um pouco sobre renunciar ao entendimento próprio, nosso próprio entendimento. Vou dar uma pequena resumida. Aqui, Abraão, pelo seu próprio entendimento, que está lá em Gênesis 16, 1 ao 4, pelo seu próprio entendimento, ele de si mesmo, pela sua própria força, a sua própria vontade, ele ali engravidou a sua escrava chamada Agar e teve Ismael. E no decorrer dos capítulos mais à frente, se nós vermos, ali ele vai ter o filho da promessa chamado Isaac. Abraão, pelo seu próprio esforço, ele não quis esperar a promessa da parte de Deus, mas ele queria dar um jeitinho, querendo ajudar a Deus, engravidando a sua escrava, tendo ali o seu filho chamado Ismael. Porém, Sara viu que Isaac haveria de crescer junto com Ismael, e ela falou: não quero o filho da sua escrava e a sua escrava junto com o filho da promessa, e teve que mandar embora. Assim também aconteceu com o rei Saul. Deus mandou ele fazer algo, porém ele foi e fez outro, e ali ele foi tirado do reino de Saul, e foi levantado outro rei no lugar do rei Saul. Porque o rei Saul, ele teve a missão de destruir os inimigos do povo de Deus, que oprimiu o povo no deserto. Porém, o que ele fez? Ele deixou viver o rei, matou alguns e ainda poupou os melhores animais, e pegou para si para fazer sacrifícios a Deus. Mas Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. E consequência disso, rei Saul perdeu o reinado. Mas vamos dar aqui continência. O título de hoje é Andar pela Cruz. O primeiro pecado teve um aspecto de incredulidade, e se desejamos andar hoje no Espírito, temos que andar em fé. Mas houve ainda um outro aspecto, a independência, não depender de Deus. Havia no Éden duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira apontava para o próprio Deus, a árvore da vida aponta para o próprio Deus. Se o homem optasse por ela, teria escolhido depender de Deus. Ele não saberia o bem e o mal por si mesmo, teria de depender de Deus para saber. Não viveria por si mesmo, mas por aquilo que Deus dissesse. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal simbolizava a independência de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal tornou Adão e a sua esposa sendo independentes, não depender mais de Deus, mas depender de si mesmo. Ao comer dela, o homem tornou-se independente de Deus. Esse é o caso onde a independência é a morte. Então, se nós andarmos nos nossos próprios esforços, a Bíblia vai dizer em Isaías 64, 6, abre para nós, por favor, quem aqui leia para nós. Isaías 64, 6. O que Deus acha da independência do homem, dos seus próprios esforços? O que Deus acha? Como que Deus olha para a humanidade, para os nossos próprios esforços? Isaías, quem achar é para nós em alta voz. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como um, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia, e todos nós estamos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebata. Leia mais uma vez, por favor, em nome de Jesus. Mas todos nós somos como o mundo, como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Aleluia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Aleluia. A independência do homem, ele não necessita de Deus, pelos seus próprios esforços, sua justiça própria, a justiça do homem, a sua independência, não depender de Deus, não passa de um trapo de imundícia diante de Deus. O homem independente, a qual não necessita de Deus, conduz à morte.
Vamos ler Romanos capítulo 6, quem achar que é para nós. Romanos capítulo 6, versículo 23. A independência do homem, a qual não necessitar de Deus, conduz à morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas dom gratuito de Deus e a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Caminhar na nossa. Vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do meu querer. Então não necessita de Cristo. A independência do homem, não dependendo de Deus, o conduz à morte. Vamos ler também mais um verso, Romanos 8:8. Então os que estão na carne, o que andam pela sua independência, não necessitam, não precisam de Deus, estão na carne e a sua justiça não passa de um trapo de imundícia, conforme está escrito em Isaías 64:6. Como originou o primeiro pecado, certamente os outros pecados se originam, pois todo pecado tem no seu centro o egocentrismo. Todo pecado em sua origem é o ego em ação. A independência é a forma específica de como o ego se manifesta. Eu tenho minhas opiniões, meus desejos, meus alvos, minha identidade. Quando o homem optou por comer da árvore do conhecimento, o seu ego, a sua alma foi aumentada e passou a ser o centro da personalidade humana. Quando o homem come do fruto proibido, conhecimento do bem e do mal, a sua alma foi aumentada. Qual que é o significado? O homem quer ser dependente de si mesmo e não necessitar de uma força, de um poder, de uma divindade superior, a qual é o Todo-Poderoso Cristo Jesus. Não depender de Deus. Então ali a alma se tornou o centro, e Deus não é mais o centro, e sim o próprio ego. O egocentrismo se tornou o centro do teu querer. Eu vou fazer assim, eu quero do meu jeito, eu vou fazer assim, eu vou para aquele. Não, peraí. Não serve de Deus, não tem Deus, não é servo de Deus, não é discípulo de Cristo, e porque não quer depender dele, e porque não pergunta para ele antes de fazer qualquer coisa. Não, vou fazer assim, eu vou fazer essa. Independente. A independência do homem, o ego humano. O propósito de Deus era e é que o espírito humano fosse o centro, mas o pecado transformou o homem em algo da alma. O homem se tornou almático, o espírito morreu e o ego se tornou o centro. Por isso o homem passou a ser egoísta e egocêntrico. O pecado é tudo aquilo que tem origem no ego. Tudo que é feito independente, sem precisar de Deus, é pecado. Pode-se pregar, orar ou qualquer outra coisa piedosa. Se é feita por incentivo do ego, é carne. Então nós temos que ser dependentes do Senhor, ser conduzido pelo Espírito. Aleluia. Mas também, atrás de todo o fruto da carne tem o ego em ação. O que é inimizade? É quando o ego não é reconhecido. A inimizade é quando não há o reconhecimento. O que é a raiva? É o ego sendo contrariado. Sabe aqueles nervosinhos que fica com raiva, não quer ser contrariado? Aí está tudo certo. A raiva faz parte da alma, do ego do homem. E o ciúme é o medo do ego ser suplantado. O que é suplantado? É exceder, é ser ofuscado. Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar o meu irmão aqui. O suplantado, eu não quero ser suplantado, eu não quero que ele brilhe mais que eu. Eu não quero que ele fale melhor que eu não quero que ele seja visto mais que eu. É eu sendo ofuscado e ele brilhando, excedendo mais que eu. Então tem muitos assim. O ego
O que é divisão? É o ego que sempre está certo e nunca abre mão. É aquele que sempre tem razão. Sempre tem razão. Oi? Suplantado. O ego suplantado é uma pessoa. Vou explicar melhor aqui. O meu ego está sendo suplantado. A pastora está brilhando mais que eu. A pastora está sendo mais vista que eu. A pastora está sendo mais convidada que eu. Meu ego está sendo suplantado. Eu estou sendo ofuscado. O meu brilho está sendo deixado de lado e o seu brilho está sendo excedido. Isso significa suplantado. Mas também atrás de todo o fruto da carne tem um ego em ação. Assim como todo pecado consiste no egocentrismo, toda virtude consiste no oposto. Então, a virtude, quando caminhamos no Espírito, tudo isso que acabamos de falar é oposto. Consiste no oposto no altruísmo. Enquanto o egocentrismo é colocar a si mesmo no centro, o altruísmo é colocar-se outro no centro. O altruísmo é você se colocar no lugar da outra pessoa. O altruísmo é colocar a pessoa superior a você. O altruísmo é você se submeter e servir. Altruísmo é o oposto do egocentrismo. O que é o amor? É esquecer de si e olhar para o outro. O que é alegria? É viver contente com o que se tem e o que se é. Essa atitude de negar a si mesmo e colocar o outro no centro é chamado de cruz. Na Bíblia, para vivermos uma vida no Espírito, não basta andar em fé, temos também de andar pela cruz. Vamos ler 1 João 3:23, leia para nós, gente. 1 João 3:23. Aleluia, Senhor. Glória. Amamos um aos outros. O Senhor Jesus, pois bem, no segundo a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, os judeus dali tiraram, tem 10 leis. 10 leis, a qual foi dada para Moisés. E dali os judeus tiraram, se não me falha a memória, 606, 608, 9, não me recordo tudo certo. É por aí. Tiraram 600 e poucas leis de 10. Vou dar um exemplo melhor. No Brasil tem 180 mil leis em vigor. Jesus Cristo veio, como isso é maravilhoso. Jesus Cristo veio e nos trouxe 2 mandamentos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Leia para nós novamente 1 João 3:23. Ele falou aqui primeiro Cristo, amemos uns aos outros. Só pode amar uns aos outros quem tem o Espírito Santo. Só pode amar uns aos outros quem é cheio do Espírito Santo. Só pode amar uns aos outros quem realmente ama a Deus acima de todas as coisas. E como iremos mesmo demonstrar este amor, que amamos a Deus acima de todas as coisas? No exemplo do teu amor pelo teu próximo. Aleluia, glória a Deus. E como que esse amor vai ser exposto? Como que nós iremos ver esse amor? No tratar com o seu próximo. Aí vejamos se você realmente ama o Senhor.
Vamos dar continuidade. É aquele versículo, né, pastor? Como podemos dizer que amamos a Deus e não vemos, se não amamos o nosso próprio? Exatamente. Por isso que Jesus Cristo especificou primeiramente amar uns aos outros. Porque conforme a palavra de Deus, como que você quer amar a Deus que não vê, você não ama o seu próximo que você está vendo. Mas vamos ler aqui uma outra passagem. João 15, 34. Isso, 15 e 34. 15, 34. João. 34, vou provar até 27. João 15. Bugou minha mente agora, peraí. É 24 então. Tá errado. Número 10 fala bem disso. Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. O mesmo nome que eu tenho guardado os meus É esse mesmo, marquei 34. mandamentos. É esse mesmo. Lê novamente. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Aleluia. Lê o 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Você vê que aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 23, e aqui em João 15, do 10 ao 12, o Senhor vai falar primeiramente: amai-vos uns aos outros. Ele vai especificar bem isso: amai-vos uns aos outros. Como a pastora ali recitou ali para nós, Jesus, a palavra do Senhor falou, e se nós, como que podemos nós amar a Deus que nós não vemos, sendo que nós não estamos amando o próximo que estamos vendo? Então o Senhor Jesus deixa bem específico isso. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Pastor, o 11 também diz muito aqui, ó. Tenho dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Se nós não amarmos uns aos outros, a nossa alegria não será completa. Sim, exatamente. E só pode executar e colocar em prática isso aqui quem realmente tem o coração ensinável, quem realmente tem o Espírito Santo. Somente aqueles que têm o selo de Deus podem praticar isso, porque não é fácil. Vou dar um exemplo. Teve uma vez eu pregando, eu levei um tapa na face. Como reagir a isso? Aí teve até uns irmãos meu carnudo que mandou mensagem: ah, irmão, você não fez nada, você não bateu. Eu falei: irmão, Jesus falou, dá a direita da esquerda da direita, mas tem que dar face, irmão. Eu vou bater agora? Eu não posso fazer isso. Eu estou pregando o Evangelho. Se eu levar um soco e levar um tapa, apanhei por amor ao Evangelho. O 23 fala o quê? Se o próprio Jesus falando, se me odeiam também o meu Pai. Sim, É exatamente. isso que fala, temos que amarmos a quem? A Cristo, amarmos uns aos outros, porque nós estamos amando a Cristo. Exatamente. Em Mateus 10, o Senhor vai falar: e vocês serão caçados, serão presos, resumindo o que está escrito lá, vocês serão perseguidos, vocês serão levados ao matadouro por amor a mim. Mas vamos ver o que Jesus falou em Mateus 16, 25, leia para nós. Gostaria de colocar sobre esse tal que faço, que às vezes quando assim, para muitos que se descrente, eu sou obrigado. Não. Sim. O Espírito Santo tudo crê.
forte. Exatamente. Ele é forte. Então a pessoa, eu estou dizendo, como experiência própria, né? De leitura, não. A estupidez que deu de mim, depois falaram para o senhor: por que você não dá um murro na cabeça? Sabe a resposta? Não que tirei de livro nenhum. Acredito que foi o Espírito Santo que deu. Saiu. Porque a minha paz interior foi maior do que a estupidez. Exatamente. E não é questão de lei, mas eu tenho uma. Ele não entendeu. Você daí nem sabe. Daí você sabe que está no Espírito. Exatamente. Muitas vezes, irai. Eu não deixo a ira, o sol, os encontros, tira sair do coração, não viu nada. Então a questão é que parece pesado. Nossa, o que Jesus diz é que o nosso pessoal fala pesado, não é isso. Na verdade, não é isso. É que o Espírito capacita. Exatamente. Eu digo isso por dizer, Sim. não sou eu que sou forte, não. É ele, Estevão, uma cara de anjo levando pedrada. O que fica uma cara de anjo levando pedrada? Senhor, não leva em conta esse pecado. Converteu o Paulo se foi na Aleluia, exatamente. Uma vez eu pregando na Feira da Aparecida, uma das vezes que eu fui pregar, aí começaram a me xingar de tudo que era nome. Tudo que era nome, tudo que era nome, tudo que era nome, tudo que era nome. Até então eu nem ligo. Aí xingando, eu falei, ali eu fui inspirado naquilo. Eu falei, eu estou pregando a palavra. Não estou falando filosofia, ciência humana, literatura, não. Estou falando da palavra de Deus. E você que está xingando, conte nos dedos um ano que vai acontecer com você. Aí já vem um outro desesperado. Pregador, não foi eu que xinguei, não foi eu que xinguei. Então ele já veio desesperado. Não sei se era ele, não sei se era outro. Enfim. E também dessa outra vez que eu fui. Quase morri, de fato, quase morri. Tentaram me matar dentro da Aparecida de Morte. Veio os usuários de drogas, olha, uns pedaços de pau. O senhor pegou água, o tapa cheio de água, pegou madeira. Aí não teve como ficar aí pregando. Aí o feirante também já queria vir. E nesse dia eu não preguei, não falei a imagem do Senhor. Não falei em específico. Eu falei sobre Cristo é a pedra esquinada, a pedra angular, qual os construtores estão negando, a pedra fundamental. E ali pregando, então tentaram me matar de todas as formas. Eu falei, tá bom, vocês não querem que eu prego? Parei, sacudo a poeira dos meus pés, protesto contra essa cidade que negaram a Cristo. E aí eu tive até que pagar um rapaz para pegar minha mobilete, que estava no outro lado, eu não podia ir para lá, que estava um rapaz de usuário de droga, muitos usuários de droga, e esse homem doido para me pegar. Aí fui lá, pegou minha mobilete e fui embora. E aí eu vou dar um exemplo, que nós não podemos fazer segundo a nossa força, segundo a nossa própria vontade. Aí tem os irmãos de São Paulo, não posso, eu quero ir para Aparecida para nós pregar. Eu falei, irmão, eu estou orando, já tem um ano que eu não vou lá pregar, porque o Senhor não me mandou ir pregar. Se eu ir pregar por mim mesmo, eu vou morrer de bobeira. Eu pedi para morrer. Agora, se o Senhor falar, vai, o Senhor se responsabiliza. Tem uma outra vez que um cadeirante me agrediu, eu pregando, cadeirante. Eu fui lá para cima da Aparecida, lá onde tem aquelas coisas de pesqueiro, os produtos de pesqueiro. Eu fui lá em cima, o cadeirante, ele é advogado, agora traficante, vende droga, usuário de droga. A primeira igreja da Aparecida ali quando eu estava ali em cima, primeiro, fui lá pregar. E o cadeirante veio, jogou minha mobilete, pegou o pedestal da gravão, jogou e veio e me atazanando, conforme fala o povo do Nordeste, o povo baiano. E aí ligaram para a polícia veio. Aí a polícia veio, o policial que me abordou era crente, evangelista, policial. E aí ele quase levou o cadeirante preso. Eu falei, meu Deus, mas como é perturbado esse povo, Jesus? Então, como você não faz nada? Não, quem é da terra fala das coisas da terra e vive para a terra. Quem é do céu fala das coisas dos céus e vive para o céu. Totalmente diferente. Estevão, sendo apedrejado conforme o nosso irmão aqui falou, ele olhou para o céu e viu o Filho do Homem, Jesus Cristo à direita do Deus Pai, a comitiva celestial em volta daquele trono.
uma bicicleta. Aí eu todo feliz, e o Senhor está uma semana comigo falando sobre arrebatamento. Então pega essa escritura para ler, o Senhor só fala sobre arrebatamento. E sobre arrebatamento. Foi quarta-feira, eu fui pregar. Quarta-feira. Aí de quarta para quinta, eu dormi, eu tive um sonho, e esse sonho, eu estava pregando, e eu estava sendo perseguido, caçado. Eu estava até conversando aqui com os pastores, referente ao sonho que eu tive. Eu estava sendo perseguido, sendo caçado. Conseguiram me caçar, por causa da pregação. E eu tinha algo que eles queriam que eu desse para eles, e eu não dei. Há muita simbologia, muitas interpretações. Pode ser parar de pregar, pode ser negar a Cristo Jesus, se vender. Eles queriam algo de mim, eu não dei. E eles conseguiram me capturar. Só que tinha mais duas pessoas comigo, eu não lembro quem era. E eu fui caçado e eles começaram a me torturar, arrancar minhas unhas dos pés, arrancar minhas unhas das mãos e me agredir. E eu sendo torturado, E na quinta-feira aconteceu isso comigo. Rasgou o dedão do meu pé, quase quebrou minha unha do meio no dedão, quase quebrou no meio, que a escada caiu no cima. Foi sangue para todo lado. Falei, será que isso que aconteceu por conta da pregação que eu preguei, Senhor Jesus? E havia, é por isso que eu sempre falo aos pastores, tome cuidado com quem chama para pregar no culto da igreja. A lésbica missionária, pregadora, estava lá escutando a pregação. E eu estava pregando sobre o quê? O arrebatamento e aqueles que irão ficar fora do arrebatamento. Estava pregando sobre o anticristo, a marca da besta, o reinado do anticristo. E ela estava escutando a mensagem. E essa mulher missionária, vizinhos que eu conheço, praticamente todo dia vem um carro buscar ela, uma moto, e mora com mulher, e mora com homem, se relaciona com mulher, se relaciona com mulher. Enfim, acredito eu que o diabo ficou furioso por conta da pregação e por conta dela ter ouvido aquela verdade. Porque Satanás não está preocupado com quem está estagnado, quem está acomodado, quem está parado, quem está fazendo a vontade dele. Satanás está furioso e quer parar aqueles que realmente estão fazendo a diferença, aqueles que estão levando a bandeira do Evangelho, da verdade, aquele que não passa a mão no pecado, aquele que não tem acordo com a terra, mas tem um pacto com o céu, com o Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas 4,16, vamos ler o que vai dizer Gálatas 4,16, leia para nós, por favor. Olha o que vai dizer o livro de Gálatas 4,16. Estou até saindo do tempo. Vamos ler isso aqui e botar para o tempo. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Aí. Paulo estava dizendo para quê? Para os irmãos de Gálatas. Eu me tornei inimigo de vocês por falar a verdade, eu sou inimigo. Me tornei inimigo de vocês. Paulo vai deixar bem claro, a verdade nos traz muito inimigo. Você quer ser solitário? Você quer ser excluído? Você não quer ser chamado para pregar em nenhum lugar? Fale a verdade. Fale a verdade, você vai ser excluído. Vai ter congresso, vai ter festa, aniversário, você não vai ser convidado, porque não suporta a verdade que você fala. Quem fala a verdade vai ter a companhia de, no máximo, que está junto, é de 1 a 3 pessoas. É de 1 a 3 pessoas. Que está ali com você, não, mas vai junto. Vai estar junto. É difícil ter companhia que vai querer levar pedrada junto com você. Quer ser excluído dos convites? Fale a verdade. Fale a verdade. Aí vai fazer muita inimizade, muitos inimigos. Que nem teve um irmão que me chamou uns anos atrás para ver a igreja. Me chamou, foi lá na minha casa, entrou direitinho. Eu falei para ele, você sabe a minha maneira de trabalhar, né, irmão? Você tem certeza que quer lá? Quero, vamos lá. Vai estar na frente da obra. Só que aí ele foi, conversou comigo. Só que ele conheceu um homem, um pastor, na época eu estava como missionário, conheceu um pastor, do nada, na rua, sendo que tem uma amizade comigo de antes, e chamou ele para fazer parte do
ministério. Eu falei, tudo bem, quanto mais pessoas, melhor esse trabalho. Só que aí nós fizemos uma reunião, eu, esse rapaz que me chamou, esse senhor, e o casal, o pastor e a esposa dele. Aí eles já lá, nem conhecemos a pessoa, da índole da pessoa. E aí conversamos e ele falou, não, eu sou pastor aqui, então eu tenho o seu presidente, eu tenho que estar na frente do trabalho. E falei, mas a questão não é eu ser ou não ser o presidente, a questão é que nós chegamos ali e conversamos uma coisa. O irmão foi na minha casa, conversamos uma coisa. Chegamos ali, já é uma outra conversa. Mateus 5,34 me fala meu para dizer que a vossa palavra seja sim, seja não. Passagem disso é do diabo. Aí os irmãos vão entender onde que eu quero chegar. É por conta de você falar a verdade, você vai arrumar inimigo. Aí o Espírito, eu ia falar, mas peraí, ele me chamou, foi na minha casa. Nem fiz isso, ele foi na minha casa. Aí o Espírito Santo disse, cara. E calei. Até aí tudo bem. Aí eu liguei para o rapaz, foi lá em casa e falei, vamos conversar, você me chamou para fazer parte. Não fui eu que fui para você. Você me pediu. Agora o rapaz chega, nós nem conhecemos ninguém, nós temos um conhecimento de amizade de anos. Nós nem sabemos quem é, ele vai ficar na frente do trabalho. A questão não é ele estar na frente ou estar na frente, a questão é que você foi falar comigo primeiro, a questão foi você foi me chamar, a questão é essa. O que ficou ali concordado, conversado entre mim e você, então já mudou as conversas. Aí eu falei, eu não vou fazer parte disso não. Aí insistiu. Aí fizeram a inauguração. Quem que foi pregar? Na lésbica, na inauguração. Por isso que eu falo, sem ser conduzido por Deus. É só a carne, é só circo, é só palhaçada. Aí tudo bem. Aí ele falou, irmão, bem que você falou, só fala de Deus, só quer saber que eu falei para você. Aí veio um outro pastor, político, estava entrando para a política, vice-presidente de uma da Assembleia de Guaratinguetá. Falei, não vou fazer parte, já está enfiando político aí eu estou fora. Não me chamaram para a inauguração, ainda bem que eu não fui para a lésbica, fui pregar, e agora fez a aliança política. Eu falei, eu estou fora. Não, irmão Cláudio, mas você tem muitos inimigos. Eu falei, eu não estou ligando para isso, se eu tenho amizade, se eu não tenho amizade, se eu tenho inimigo. É melhor ter inimigo falando a verdade do que ter muitos amigos e andar mascarado falando a mentira. É preferível ser odiado. Jesus não foi odiado para este mundo. Paulo falou que não somos espetáculo para este mundo. Nós somos como lixo, escória para este mundo. Então nós não vem para fazer amizade. O que vai dizer em Mateus 10,34? Vamos ver. O que Jesus veio trazer? Mateus 10,34. Não cuideis de vir trazer a paz à terra, mas vim trazer paz, não vim trazer paz, mas espada. Aleluia. Se nós temos o contexto, a leitura vai dizer, eu vim trazer dissensão. O que é dissensão? Vamos dizer assim, vai se tornar inimigo do pai, da mãe, do filho, do marido, da esposa, por falar a verdade, por amor a Cristo Jesus. Ele veio trazer espada, ele veio para cortar, fazer divisão entre o bem e o mal. Nós vai ter companhia do mal? Vamos ver o que Deus fala referente àqueles que concordam com o erro do outro? Vamos ver o que o Senhor vai dizer referente àqueles que concordam com o pecado? Romanos capítulo 1. Aqueles que concordam. A partir do 28 até o 32. Quem achar pode ler. Romanos 1, 28 ao 32. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição
traidores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis, desconfiados, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Olha o 32. Dignos são de morte, quais praticam essas coisas, e aqueles que concordam com essas coisas. Merecem o quê? A morte. Merecem a morte. Mas vamos voltar para o tema aqui. Mas antes de voltar para o tema, a esse político, o que aconteceu? Ele estava em adultério, traindo a esposa dele, pelas redes sociais. Uma jovem mandando nudes, e ele mandando nudes para a jovem. Aí o que a jovem fez? Deu um golpe nele. Se você não me pagar tanto, vou divulgar a sua foto nas igrejas, vou divulgar a foto do presidente lá da sua igreja, como você está na vice-presidência. E ele não pagou. O que aconteceu? Espalhou a foto dele, ele nu, e ele foi embora para Minas Gerais. Tudo debaixo da mão do homem que não está sendo conduzido por Deus é circo, é carne, é injustiça, não vai dar certo, não adianta. E ainda bem que eu não fiz parte desse circo. Olha, eu não vou fazer parte, já começou errado. Quando chegamos, porque assim, se nós concordamos, porque Safira, isso aqui é muito forte, Atos 4 é assim, porque Safira e Ananias morreram? Não foi por conta do dinheiro. Porque eles prometeram diante da congregação, eles fizeram um voto diante do povo de Deus, e ali era o ministério, ali era a pré-igreja, começou ali com Pentecostes, e começou ali com os apóstolos. Então o Espírito está em virtude das pessoas, as pessoas estavam sendo ganhas, e não podia deixar uma pedra de tropeço no meio daqueles para que eles não venham morrer. O que aconteceu com a filha Ananias? Morreu, perderam a propriedade. O que era aquele povo fazer? Eles vendiam os seus bens e repartilhavam uns com os outros. Eles abençoavam uns aos outros. Eles traziam tudo aos pés dos apóstolos. E os apóstolos que faziam? Compartilhavam com todos. Safira e Ananias morreram porque eles falaram algo lá atrás e depois vieram falando outra coisa. Não mentiste para mim, Ananias. Mentiste para o Espírito Santo de Deus. Morreu. E ali a esposa Safira veio e concordou com ele. Aí em Romanos 1,32, aqueles que praticam este mal são dignos, merecedores de morte, e aqueles que concordam também são merecedores de morte. A esposa dele morreu, porque mentiu. Olha como isso é muito sério. Por isso que o Senhor vai falar a tua palavra, que a vossa palavra seja sim, ou seja não. É por isso que eu sempre digo, se Deus quiser, eu irei. Paulo nos ensina isso. Não diga que você vai estar lá amanhã. Não diga que você vai. Diga, se Deus permitir, estarei contigo hoje no culto. Se Deus permitir, estarei contigo amanhã. Se Deus permitir, iremos fazer tal coisa. Se Deus assim permitir. Porque nós não sabemos daqui a 30 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 2 horas. Só Deus sabe. Eu não tenho o poder do futuro. Só Deus sabe. Só Deus tem. Então por isso que essa filha da minha mãe não foi por conta do valor. Não tinha problema nenhum. A questão foi que eles concordaram no meio da reunião uma coisa. É por isso que lá em Mateus 18, 15 até o 22, vai falar assim: onde estiverem dois ou mais acerca desse julgamento, onde estiverem dois ou mais forem do meu nome acerca desse julgamento, eu me farei presente. O que dois ligar na terra é ligado no céu. Então por isso que foi muito sério que aconteceu com Safira e Ananias. Até aqui tudo bem, amém? Aleluia. Vamos continuar. Pastor, até quando fala de morrer, parece que quando morrer vai morrer. Só que aquilo ali, esse Deus ele é vivo, ele é presente. E Jesus já era a igreja começando. Só
para ver o que é. A palavra é viva, por isso você entendeu? Eu tenho já por aí. Mas eu tenho muito. Exatamente. E você viu que o marido mentiu, isso iria virar um discipulado de mentirosos. Por isso que tem que dar um basta ali, corta a mão pela raiz. Então aí o marido mentiu, a esposa veio e confirmou, e se aí Deus não tivesse podado, e a igreja estava começando ali, se não tivesse podado, quantos mais mentirosos iriam ter? Quantos mais? Então isso é muito sério. A palavra do Senhor é viva e eficaz como uma espada de 2 gumes que corta, traz o discernimento do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado. Aleluia. Vamos continuar aqui. Aqui temos 2 princípios: fé e amor, ou cruz. Andar em amor é andar pela cruz, é a mesma coisa. Amor é a última análise da renúncia de si mesmo. A vida no Espírito é uma consequência direta de passarmos pela cruz. Só há cristianismo se vivermos pela cruz. Jesus não apenas morreu em uma cruz, ele viveu em uma vida de cruz. Esse estilo de vida consiste em negar a vontade do ego para fazer a vontade de Deus. Vamos ler Filipenses, capítulo 2. Vamos ler do verso 4 ao 9. Jesus não morreu só na cruz, ele viveu pela cruz. Filipenses 2, do 4 ao 9. Lê mais uma vez só o 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O exemplo do oposto do egocentrismo. Qual que é o oposto? É o altruísmo, colocar o outro sendo superior a você. Aqui vai dar um grande exemplo. Olha o que vai dizer, vou ler numa outra versão. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Isso aqui é muito difícil para o crente viver. Vamos ser sinceros, isso aqui é difícil para nós viver. E muitas das vezes nós temos negligenciado esse verso. Não procurar somente os nossos interesses, mas buscar saber qual é o interesse do irmão. Um exemplo. O irmão está precisando do que em casa? O irmão está com uma pouca vencida? O irmão está precisando de uma ajuda? Vai ter irmão que não vai falar. Busque saber o que ele necessita. Não buscar somente os seus interesses, mas buscar ver o interesse do irmão, a necessidade do irmão. Isso é difícil, irmão, viver isso aqui. E muitas vezes nós, todos nós, temos negligenciado isso aqui. Tem negligenciado. Não só materialmente, né? Sim, em todos os sentidos. Pode continuar a leitura até o verso 9. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Opa, uma pausa aqui rapidinho. Que houve, lê mais uma vez. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós temos que andar conforme Cristo mandou. Temos que buscar ter o sentimento, temos que buscar ter o caráter, as atitudes que Jesus teve, que Jesus nos ensinou. Pode continuar, pastor. A minha está falando assim, que haja em vós a mesma mente. Sim, exatamente. Que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. A mesma mente. As mesmas atitudes, o mesmo caráter, as mesmas ações, a mesma mente. Glória. Pode continuar. E que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado
Pode continuar até o 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E não viemos procurar somente os nossos próprios interesses, mas os interesses e a necessidade do nosso próximo. Ainda mais os irmãos da fé. Socorrei primeiramente os domésticos da fé, depois os lá fora, os ímpios. Nós temos que socorrer primeiro a irmandade da fé. Tem muita pessoa que fala assim: eu sou mais agitado do que um crente. Infelizmente tem muitas assim, mas o Senhor nos ensina: socorra primeiramente o seu irmão da fé, a sua família celestial, para depois socorrer os ímpios. Socorrer os ímpios. E que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma mentalidade, conforme o pastor Lourenço falou, a mesma mentalidade, o mesmo sentimento, o mesmo caráter, as mesmas atitudes que Cristo tem, que venha ter em nós. E Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou-se igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, como homem encarnado. Ele veio como homem e morreu no processo de cruz. Aleluia, glória a Deus. Carregou a cruz. Aleluia. Sempre vai ter alguém que vai nos ajudar a carregar essa cruz. Eu não lembro o nome daquele rapaz que ajudou Jesus a carregar uma cruz. Simeão, Simão. Sirineu. Ajudou até Cristo a carregar aquela cruz. Assim, vai ter um Sirineus na nossa vida. Vai ter um irmão que ele sempre fala, que me chama de, eu esqueci o nome, Onesífero, assim se fala, Onesífero, não me recordo. Irmão, pode ser um Onesífero na minha vida. Onesífero foi até Paulo, me alegrou a alma de Paulo. Então sempre vai ter esses. Este é o exemplo, que nós não devemos buscar o nosso próprio interesse, mas o interesse do nosso irmão, da nossa irmã. Até aqui tudo bem? Amém? Pastor, a tradução do pastor, muito bem falado, a gente tem a mesma mente, porque o inimigo derruba a mente. Sim. Nós temos que ter a mente de Cristo. Exatamente. A nossa mente é a mente de Cristo. Quando um não tem a mente de Cristo, não tem o mesmo pensamento. Sim, aí não tem como. Isso. Não tem como. Vamos entender um pouco referente à mente? Romanos capítulo 12, versículo 1 e o 2. O 12, o 1 e o 2. Só o 2, só o 2. Romanos 12, versículo 2. Quem achar, leia para nós. E não os conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Está diferente aí, pastor Lourenço? O 2? Não, está igual. Eu vou ler aqui em nome da tradução. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual é a boa, verdade e perfeita vontade de Deus. Aqui na minha está assim, ó. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quando se fala em provérbios referente ao coração do homem, as profundezas do coração do homem, está referindo-se à mente, à intelectualidade. Tudo começa na mente. Eu vou falar um pouco disso aqui, ó. Entendimento. A palavra grega
era um termo comum que se referia à percepção intelectual e ao julgamento moral do ser humano. Assim, o entendimento ou a mente, o verbo correlato, significa pensar, perceber, entender. A palavra nous, pensar, perceber, entender. Todas as ocorrências, exceto em 3, a palavra nous, no Novo Testamento, encontra-se nas cartas de Paulo. Vamos ler em Lucas, o que Lucas vai dizer, 24 e 25. Entendimento, que vem do grego, nous, se refere a nous como a sede do entendimento. Lucas 24, 25, vamos ler o que está escrito. E ele lhes disse: ó nessos, e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Aleluia. Aqui nessa minha tradução está assim, bem mais simples de nós entender. Então Jesus disse: como vocês demoram a entender? Nous, a palavra grega que significa entendimento. E aqui o Senhor está falando que nós temos que ter uma mudança, uma transformação do nosso entendimento. Que nós não viemos ter um entendimento, a mente das pessoas aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Se continuar aqui, não vai dar ênfase aqui ao nosso estudo. Vamos continuar. Quando Jesus ensinou aos seus discípulos orar em Mateus 6, do 9 ao 13, ele determinou a oração dizendo: porque é o reino, o poder, a glória. O reino, o poder e a glória é tudo aquilo que o homem natural busca. O egocentrismo do homem. O que o homem natural requer? O homem natural, que não é espiritual, que não tem o Espírito Santo, que está morto para este mundo. É um zumbi que não tem o Espírito Santo, está morto. O que ele busca? Poder, honra, glórias. Honra e glória, que é poder o homem natural. O reino nos fala dos bens, riqueza, respeito e reconhecimento. O poder é aquele desejo íntimo de mandar, de ter primazia, dons e capacidades. A glória é o ponto crucial do ego, o desejo de elogio e louvor. A vida de cruz consiste em abrir mão do reino, do poder e da glória, sabendo que tais coisas devem ser atributadas unicamente a Deus. E Gênesis capítulo 11 é a Torre de Babel. Por que ela foi destruída? Porque Nimrod, a qual se casou com a sua própria mãe, teve um filho. Ele disse: serei maior, serei reconhecido, foi destruído. Satanás queria ser maior, não queria atribuir a glória para Deus. Mas ele falou, lá em Ezequiel 28, Ezequiel 14 vai falar. Ele disse: levarei o meu trono acima das estrelas e serei maior do que o Altíssimo. Ele foi expulso, porque ele queria ser maior do que Deus. Vamos ler aqui, Mateus capítulo 6, versículo 21. Olha o que vai dizer. Aonde está o nosso coração? Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aleluia. Se o teu tesouro for o reino dos céus, se o teu tesouro for o Senhor, as glórias, as honras será atribuída ao seu Senhor, a Cristo Jesus, e não a si mesmo.
Aleluia, glória a Deus. Eu dei até um testemunho aqui, que chegou um momento da minha caminhada, anos atrás, que Deus estava me usando para curar enfermos, curar câncer, pessoas problemáticas, e aí entrou a soberba. Aí eu queria glória, honra, aí comecei a ser um homem soberbo. Aí eu colocava a mão, não acontecia nada. E Deus falou bem no meu ouvido: não é você que faz nada, sou eu que faço. Aí eu acordei para a realidade, saí daquela hipnose. Aí eu acordei para a realidade e chorei, e chorei, e chorei, e chorei, e chorei, e me arrependi. Faltou assim para me desviar dos santos caminhos do Senhor. Porque foi uma tristeza tão grande em meu coração, tão grande, por eu ter deixado a soberba entrar no meu coração, a avareza, se gloriar a si mesmo, pisar nos meus irmãos, querer ser maior e melhor que os outros. Eu quase saí daqui, eu quase fiquei com remorso, porque eu me senti tão para baixo, eu me senti tão nada, que eu quase desviei dos caminhos do Senhor, porque eu não me achava digno, porque eu me submersi. E nós temos que tomar cuidado, nós temos que se autoanalisar, para que o diabo não venha soltar as suas setas do inferno na nossa vida, na nossa mente. Aonde estiver o seu tesouro, ele estará o teu coração. E a Bíblia vai dizer, deixa eu ver se eu me recordo, a Bíblia vai dizer assim, e tudo o que vier fazei para a glória de Deus. Eu me esqueci de explicar. Tudo o que viemos fazer para a glória de Deus. Seja o que for, para a glória de Deus. É tudo para que o nome do Senhor vai ser glorificado. Cláudio, onde você conseguiu isso? Cláudio, onde você comprou isso? Cláudio, onde você ganhou isso? O Senhor que me deu. É o Senhor que me dá. Tudo vem dele. Tudo é dele. E tudo para ele. E tudo por meio dele. Como você faz isso? É o Senhor que faz. Como você? É o Senhor. É tudo o Senhor. Mas como você conseguiu comprar? É o Senhor. O Senhor. Como você conseguiu comprar? Eu não tenho dinheiro. Mas o Senhor vai no Apocalipse, compre de ouro. Como que se compra ouro? O mistério, o mistério que você vai repetir. Como que se compra ouro do Senhor? É o joelho. Aleluia. Mateus 21:22, tudo que pede oração, acreditando, se crendo, recebereis. João 11:40, se você crer, você verás a glória de Deus. Cláudio, como você conseguiu aquela casa? O Senhor que me deu. Aquela mobilete, o Senhor que me deu. Como você vai arrumar? O Senhor vai arrumar. Tudo que fazer para a glória de Deus. Tudo. Coloca o Senhor na frente de tudo. E tudo dará certo. Seus planos correrão bem. Mas por exemplo, o versículo aqui que glorie. Sim. Paulo Figueiredo falou: eu não me gloriarei a não ser nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse sobre mim. Se eu me gloriarei nas minhas fraquezas, e me gloriarei, se eu não me engano, naquilo que o Senhor fez. Não precisa se alegrar naquilo que o Senhor faz. Aleluia, glória a Deus. A glória é dele, é tudo por meio dele, é tudo glória. Nós não faz nada, irmão. Aleluia. Conforme está em Isaías 64:6, o trabalho, a força, a justiça própria do homem não passa de um trapo de uma imundícia, é imundo. Glória a Deus. O Senhor vê que a justiça do homem vai botar um jeitinho para ajudar Deus, botar um jeitinho para fazer isso, não, é imundícia para Deus. Deixa com o Espírito que faz. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler também Colossenses, capítulo 3. Leia só o 17 e o 23. Colossenses, capítulo 3. Achei que eu estava falando. É isso mesmo. Colossenses 3, verso 16. E leia o 23. A palavra de Deus habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-nos, admoestando-nos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3, 17? 3:16. É o 17. É 17.
Aleluia. O 23, vem o verso 23. E tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não ao homem. Aleluia. Tudo que viemos fazer, façais para a glória de Deus, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. O Senhor precisa nos mostrar o quanto o nosso é depurado aos seus olhos. Precisamos nos ver na luz do Senhor, em seu espelho, para podermos renunciar ao eu. Esse espelho de Deus é a revelação da nossa própria condição. É conforme aconteceu comigo. O Senhor me mostrou, você não faz nada, eu que faço. O Senhor mostrou. Glória a Deus que o Senhor tem misericórdia da minha alma. E o Senhor mostrou que eu não faço nada, que não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Nossa própria condição. Isso nos leva ao fim de nós mesmos. Mas quando isso falha por causa de nossa natureza e insensibilidade ao Espírito Santo, o Senhor é forçado a usar outro recurso, o fracasso e o vexame. Não é o desejo do Senhor que soframos o vexame. Ele vem por causa da nossa dureza e resistência em aprender por meio do Espírito Santo. Ele vem também porque muitas vezes temos um conceito errado a respeito de nós mesmos. Pensamos que somos humildes, quando na verdade não somos. Pensamos que somos dependentes, quando na verdade agimos pelo esforço próprio. Quando passamos o vexame, uma vergonha, é porque nós não ouvimos a voz do Senhor e não sentamos para aprender com o Espírito Santo de Deus. Vou dar aqui um exemplo. Suponha que um irmão simples é convidado para pregar na reunião principal da igreja no domingo. Ele certamente vai se sentir angústias, até ter uma desinteria por medo da responsabilidade. Essa é uma reação interessante, porém apenas uma expressão do medo da carne, a exposição ao vexame. Como o irmão está inseguro, ele vai orar bastante, jejuar, meditar a palavra. Chega ao domingo, em sua pregação é impactante. Os líderes ficam admirados e o convidam para o outro domingo para estar pregando novamente. No segundo domingo ele já não está tão inseguro, mas ainda assim precisa gastar um tempo em oração buscando a Deus. Mas uma vez é uma bênção, e a liderança extasiada o convida para mais um domingo para ele pregar, o terceiro domingo. Olha o exemplo aqui que vai dar para nós. Dessa vez o nosso irmão já está tão seguro que pensa ser capaz de pregar para um estágio inteiro. Já não ora, nem medita, nem sente para aprender com a palavra como antes. Ele agora pensa que pode confiar em si mesmo. Ele sobe no púlpito e prega todo um sermão, mas quando ele olha no relógio, não se passaram mais de 10 minutos, ele começa a suar copiosamente, sente calafrios, tonturas, uma pontada no estômago, e o desejo é sair correndo dali. O terceiro domingo foi um completo vexame, passou vergonha, porque ele queria pelo mérito próprio, pelo esforço próprio. Então não adianta, nós temos que se dedicar em buscar o Senhor, em orar, em jejuar, em aprender. Nós temos que se esforçar, se dedicar. O que o Senhor falou para Josué? Josué era discípulo de Moisés, não ficou no lugar de Moisés. Vamos ver o que o Senhor fala com Josué. Josué capítulo 1, o versículo 7 até o 9. Olha o que Deus vai dizer a Josué, sendo que Josué aprendeu com Moisés.
Lê do 6. Josué capítulo 1, do 6 ao 9. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Olha o que o 8 vai dizer. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude, na outra versão aqui. Estude esse livro, dia e noite, e se esforce. O que aconteceu com esse exemplo que nós demos desse pregador? Na primeira pregação, no primeiro domingo, ele leu, ele estudou, ele jejuou, ele orou, foi uma mesma pregação. Já na segunda vez, ele não orou da mesma forma que orou no começo. Não orou tanto, não jejuou tanto e não leu tanto. Foi uma mesma pregação também. Só que já no terceiro domingo, ele já não precisou orar, ele não jejuou, ele não estudou. E passou-se 10 minutos, para ele eram umas 10 horas que não passavam. E foi um grande vexame, porque ele foi pelo seu esforço próprio. No primeiro, ele demonstrou ser dependente de Deus. Exatamente. Que nós aprendemos no começo. Isso. E depois já foi ficando independente, porque Isso. viu que bombou, que fez bonito, então ele ficou mais dependente de Deus. Exatamente. É igual nós podemos ver, meus irmãos, nessa caminhada. Tem muitos pregadores conhecidos, tem muitos pregadores aí fora. Eles falam até bonito. É lindo de se ouvir. É uma eloquência, uma filosofia, uma liturgia, uma oratória tão bela de se ouvir, mas você não sente a virtude. Você não sente a virtude do Espírito. É uma lata vazia. Você só vê conhecimento ali. Tem muitos pregadores assim, muitos pregadores. Pregadores antigos, velhos, que você não vê mais o Espírito de Deus na vida. Quem tem discernimento do Espírito Santo vai ver. Você vai ver aqueles que estão ofuscados e aqueles que estão iluminados, aqueles que têm luz e aqueles que estão apagados. Não tem como não ver, porque o Espírito testifica, o Espírito nos mostra. Então tem muitos pregadores que estão assim. Antes eles se dedicavam na oração, no jejum, na leitura, no estudo. O principal, a oração. Não adianta só lermos. O principal tem que ser a oração. A oração, a palavra oração é conversar, dialogar. A oração é você ter um diálogo, uma conversa, uma intimidade com o seu Criador, com o seu Pai, com Deus. E a palavra, você conhece a Deus, os atributos de Deus. Quais são os 3 atributos de Deus? Onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente está em todos onipotente tem todo o poder. Onisciente tem todo o conhecimento. Onipresente está em todos os lugares. Através das Escrituras, você conhece a lei, você conhece o decreto, você conhece o que você tem que fazer. A oração vai te trazer a compreensão e a clareza disso que está escrito. Porque tem a Deus, muitos professores que conhecem aqui de cabeça, mas sem a oração ele nunca vai ter isso. Jamais ele vai ter clareza. Ele conhece a Bíblia. Quantos que estão na Cracolândia que conhecem a Bíblia? Quantos que estão presos que conhecem a Bíblia? Mas não há uma compreensão, uma clareza, a revelação. O Logos é o registro. O Logos é o que está escrito. O Logos é uma lei. Assim como está aqui no nosso país, tem o Logos. Tem as leis do país. Está escrito. Mas isso aqui não é só uma escritura. Isso aqui são
Aleluia. Então muitos homens deixaram dialogar com o seu Deus, com o Pai que se aceitaram no trono de glória, através do seu Filho, Cristo Jesus. Deixaram esse diálogo. Aí fica só filólogos, fica só com conhecimento. Não vale de nada. A faculdade celestial é a oração, o jejum e a palavra de Deus. Essa faculdade nunca vai falhar. Não adianta só ter uma delas, tem que ser as três. É como ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim o Senhor nos ensina. É oração, jejum e palavra. É os três, aleluia, glória a Deus. Os três têm que andar em harmonia. Não dá para você viver assim com o outro. Não tem como. Vamos dar continuidade. Negar a si mesmo é tomar a cruz. Antes disso, deixa eu ler aqui novamente, referente a esse exemplo. Veja a maneira como Deus fez ele. Levou aquele irmão a perceber que não era tão dependente e humilde quanto pensava. O exemplo do pregador dele. Mas foi só no terceiro domingo que ele percebeu. Isso não é fácil de perceber. Não é fácil de perceber o erro em nós. Mas quando vem um vexame, ele se torna manifesto. Vou dar um outro exemplo. Davi, que pegou a esposa matando Urias, colocou ele na frente da batalha, matou o marido daquela mulher e tomou para si Betseba. É Betseba que se fala? Betseba, uma coisa assim. E ali tomou aquela mulher para ele. E aí o que aconteceu? Ele ali não estava enxergando, não estava tendo clareza daquele pecado que ele tinha. Chegou o profeta e deu um exemplo. Olha aqui, eu vou dar uma resumida assim, simplificada. Havia um homem muito pobre que tinha uma cabrinha, ele tratava como uma filha, como um filho aquela cabrinha, dava de comer. E havia um outro homem que tinha muitas cabrinhas. E esse que tinha muitas pegou a cabrinha daquele homenzinho pobre e fez um grande churrasco. Fez um grande churrasco, tratava como filho aquela cabrinha ali, da família. Tadinho, o que nós temos que fazer? Isso não, né? Trazer juízo, vamos dar um exemplo, tem que matar ele. Aí o profeta falou: esse homem é você, meu. Isso é muito forte. Esse homem é você, Davi. Você foi lá, pegou a cabrinha daquele homem pobre. A cabrinha é Betseba. Aquele homem pobre você não vai matar, é você. E por conta disso, a sua descendência terá morte, uma morte feia. Aí começou. Ele teve um filho do adultério de Betseba, nasceu a criança e morreu. Aí o irmão Absalão matou o irmão chamado Amon, porque Amon estrupou a irmã. E Absalão matou Amon. E Absalão tentou dar um golpe de estado no próprio pai. Morreu. E como que Jesus morreu? Jesus é da descendência da raiz de Davi, crucificado. Aleluia, glória a Deus. Então, ali o profeta falou: esse é você. Isso é muito forte quando o profeta falou: você fez isso, tomou a moeda que não era sua, aquela cabinha que você tomou não era sua. Aleluia. Aqui é o mesmo exemplo. Davi passou vergonha, vexame. Haverá momento, irmãos, se nós não dependermos do Senhor, nós vamos passar vergonha, nós vamos passar vexame. Se nós não se identificar conforme nós falamos aqui de Josué, nós vamos passar vergonha, nós vamos passar vexame. Vamos dar continuidade. Negar a si mesmo é tomar a cruz. O que é negar a si mesmo? Existem muitos conceitos equivocados sobre negar o ego. O negar a si mesmo não é a completa anulação da vontade, mas uma renúncia definida. Quando minha vontade quer seguir outra direção, diferente da vontade de Deus. Negar a si mesmo é quando você quer seguir outro caminho e você não quer seguir a vontade de Deus. Você tem Deus, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu estou em casa, muitas vezes aconteceu isso comigo. Eu estou em casa e o Espírito Santo fala para mim: sai e vai pregar agora. Muitas vezes eu acordo e o Espírito Santo fala: vai fazer oração hospital. É você renunciar a si mesmo, seguir a vontade do Senhor. Vai ter muitas pessoas que falam: ah, não, vou ficar em casa, vou assistir, vou jogar videogame, vou assistir um filme, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Como exemplo, os irmãos estão aqui porque
esfriou a si mesmo. Uns poderiam trabalhar, outros poderiam ir para casa dos filhos, ir para casa dos pais, fazer algo no seu interesse, mas renunciou por conta do Senhor. É você seguir outro, é você fugir do caminho que você quer e buscar fazer a vontade do Senhor. Negar a si mesmo não é tornar-se alienado. Sabe aqueles irmãos alienados? Não pode isso, não pode aquilo. Eu vi um negócio esse dia. Olha, é bizarro. É bizarro. Não tenho nada contra, não vejo a Bíblia condenar isso. Mulher utilizar maquiagem. Eu acho até bonita a mulher usar maquiagem, mas com pudor. Pudor, tudo com pudor. Eu vi um irmão assistindo postando, sabe aqueles irmãos alienados? Você não pode usar calça, mulher, que é pecado. Alienados, escravos. Mulher não pode usar o batom. Aí eu falei, irmãozinho, tem uma coisa. Tem coisas, tem roupas, tem produtos que muitos umbandistas, candomblecistas, seja de qual vertente religiosa for, eles pegam esses produtos e fazem um marketing consagrando para tal Deus deles. Aí eu falei, irmão, publicando, é muita bizarrice. É alienado, escravo de uma alienação. Aí ele postou, tá vendo? As mulheres não podem usar um batom porque é da pombagira, é do Satanás, é do inferno. Porque aquele batom estava com o logotipo de um terreiro. Então o que há naquele terreiro no mundo todo é do Satanás. Muitos aqui tomam Coca-Cola, bom? Falou que a Coca-Cola é do diabo, mas o que o Senhor falou? Tudo que nós consagrar, o nome do Senhor é santo. Então não pode ser alienado. Aí eu vi essa bizarrice, ó, tá vendo? Não podem usar batom. Aí pega os versículos fora de contexto. Generaliza, né? Generaliza, isso mesmo. O batom é do inferno, o brinco é do inferno, o sapato é do inferno. Não tem nada a ver com isso. Mistura muitas coisas. Aprendeu daquele jeito. Televisão não pode ser do inferno. Joga, eu vi uma bolha, pisou na televisão e botou fogo. Todas as coisas que são listas, nem tudo me convém. Exatamente. 1 Coríntios 10, 12, se me fala memória. Todas as coisas que são listas, nem todas me convêm, nem tudo edifica. Não me deixarei ser escravo dessas coisas. Tem a vaidade e tem a vaidade extrema. O que é a vaidade extrema? Você ser escravo daquela vaidade. Vou dar um exemplo. Tem mulher que não consegue comprar um pão se não se maquiar toda, não se arrumar toda. Sai boa com a rainha na rua. Tem homem que ele não sai de casa se não se produzir todo. É uma vaidade extrema, tudo levado ao extremo. Se você é escravo disso, já é pecado, está pecando contra Deus. Então nós não podemos ser alienados. A mulher pode isso, o homem pode isso. Eu vi um lobo. Ó, tá vendo essa gravata? Tem os desenhos. É a imagem, não pode, é do inferno, é de Satanás, é pecado, é imagem de escultura. E esse mesmo homem foi preso por abusar de criança. E aí passou. Mulher não pode isso, mulher não pode aquilo. É uma bizarrice. Ele estava na igreja, aí Deus deu uma revelação para ele, que aí ele chegou no casal, irmãos. Chegou no casal e falou para a irmã, da parte íntima, Deus está me mostrando que você está com a parte íntima assim, você não pode usar, que é pecado. Pode um negócio desse? Deus não faz essas coisas. Faz de Deus um palhaço. Deus me mostrou que você está com a parte íntima de baixo, que é assim, é pecado. Que bizarrice. E ele foi preso por abuso de menores de idade. Foi preso. E era um alienado, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E ele usava só a coisa assim, ó. Não podia nem mostrar aqui a garganta que é pecado. Manga longa até aqui, não pode porque é pecado. Alienados. Estão com véu. Estão diante da lei dos homens. Não se. Vamos ler aqui um verso aqui, ó. 1 Coríntios 7, 23. Leia para nós, por favor. Olha o que vai dizer. 1 Coríntios 7, 23. Não vos façais servos dos homens. É isso
mas sim pelo meu Espírito. É Deus que nos convence. Eu vou te dar um exemplo. Eu gostava de andar de regata na rua. Para mim, normal. Não sou religioso, normal. Mas eu comecei a me sentir mal. Não foi ninguém que precisou falar para mim. Eu comecei a me sentir mal, não uso regata. Se eu vivo de regata, eu dentro de casa. Eu me senti mal. Por que eu me sentia mal? Porque eu me sentia mal. Resumindo, eu ia e os irmãos me olhavam torto. Os irmãos de orar. Os irmãos começavam a me olhar torto. Aí eles começavam a me olhar torto, então eu me evitei. E eu já não gostava de usar mais, porque eu me sentia mal. Eu me sentia estranho. Quem me convenceu? O próprio Deus, o Espírito Santo. Não que isso seja pecado. Não é pecado. Mas eu não me sinto bem mais usando. E eu não uso mais. Entende? Então não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. Não se torne escravo dos homens. Não se torne um alienado. Não é uma vida de ascetismo. Não é uma vida de ascetismo. Eu devo viver, eu tenho que acertar, eu tenho que fazer. É como um trabalhador que vai para o seu serviço e bate cartão. Não é isso. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer. Você está vivendo pela lei, não pelo Espírito. Quem vai te conduzir é o Espírito Santo. Você não tem que viver, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ah, vou para a igreja, eu tenho que ir, senão o pastor vai falar, senão o missionário vai falar, senão o irmão vai falar. Você está vendo batendo cartão, você está querendo acertar. Ah, eu vou para isso, eu vou para aquilo. Cartão. Alienado, querendo acertar, assertivo. Essa posição coloca a vida cristã como uma dor constante, um fardo pesado. A vida se torna um peso, dura de ser suportada. Jesus veio para que o homem tivesse vida e vida abundante. Eu vou dar um exemplo. Olha como muitos pais, por conta de sabedoria, não ouviu o Espírito de Deus, a palavra do Senhor, mas ouvindo homens. Olha como muitos jovens, muitos adolescentes estão com a vida destruída por causa da alienação religiosa de muitos pais. Você não pode ter bebê, você não pode fazer isso, você não pode ter brinquedo. Você não pode ter brinquedo, você não pode ter um videogame, você não pode assistir desenho. Proibiu de tudo, de tudo. Veja o exemplo de alguns crentes, como é que estão hoje. Crentes velhos, porque eles queriam proibir. Pessoas religiosas, alienadas. Não, você não vai comer tal coisa porque é do inferno, é do diabo. Você não pode ir por causa daquele que é do Satanás. Demoniza tudo, tudo é demônio. Tudo é demônio. Então se tornou uma pessoa religiosa. E tem muita saber que está defendendo por conta disso. Eu conheço muitos. Eu? Cada igreja para aquilo? Não, mas não é toda a igreja. A igreja é uma só. Porém, há muitas comunidades. E nessas muitas comunidades há o Espírito Santo e tem outros que não têm o Espírito Santo, que quem quer mandar o homem não é Deus. Então essa alienação se torna um fardo. O que Jesus disse em João 10,10? Vamos ver João 10,10. Não é um fardo. Viver em Cristo não é para ser um fardo. Lembra que eu falei na aula anterior que eu vou ler de novo. Está em Ezequiel, depois vai ler, vamos ler João 10,10. João 3,10. João 10,10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Cristo veio para que nós devemos ter vida e vida em abundância. Mateus 11:28, vamos ler também. O Senhor veio nos trazer vida e vida em abundância. Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Continua. Vamos continuar.
seu fardo pesado, tira o fardo leve. Você quer que seja pesado? Quem realmente está em Cristo não é pesado, você quer Cristo. É alegria, é amor, é um prazer, é um privilégio. Cristo não quer que venhamos servir cansado, com fardo. Não, irmãos. Vamos entender melhor isso? Ezequiel, nós até lemos na aula anterior, Ezequiel 48:18. Eu vou ler aqui. Será que quando entrares pela porta do átrio interior usarão vestes de linho? Não se porá lã sobre eles? Quando estiverem nas portas do átrio interior, dentro do templo, tiarás de linho e estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não cingirão e não cingirão a ponto de lhes vir suor. O que quer dizer? Deus não requer que viemos trabalhar para Ele cansado, suando, fatigado. Não. O Senhor não quer que nós venhamos trabalhar isso para Ele, mas que viemos ter um fardo leve que Ele nos dá. Pula fora onde estão colocando regras. É lógico que há uma lei moral, é universal. Uma lei moral. Se há uma lei moral, o arquiteto que trouxe essas leis, esse arquiteto é Deus. Leis morais: não roubar, não matar, não adulterarás, não se prostituirás, não roubarás, não falarás mal, não trazer condena. Leis morais que está na palavra de Deus. Não se relacionar mulher com mulher, com homem com homem. Leis morais diante de Deus. Uma lei moral. E o Senhor vai nos ensinar. Não podemos trazer um fardo pesado. Se alguma pessoa vier dividir conselho, quiser conversar, você fala segundo a palavra de Deus, e ela vai orar, e quem vai convencer é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Eu tive 2 aconselhamentos essa semana. Um irmão e uma irmã. O irmão estava assim perdido. Sabe aquele momento que você está na sua vida, nada faz sentido? Tem aquele dia que você fala, não faz sentido. Por quê? Para quê? Começa a fazer sentido com nada. Você ora com nada, você lê a Bíblia nada, você canta nada. Você está ali, não faz sentido. Você tem esse dia, chega esse dia. Aí conversando com esse irmão. Irmão, para você não se perder, para você não se desviar dos caminhos do Senhor, você tem que saber quem que é você. Você tem que saber os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. Você tem que saber as suas fraquezas e os seus limites. Uma outra coisa, você sabendo quem você é, e você tem que saber quem é você diante de Deus. Para que Deus te chamou? O que você está fazendo? Uma outra coisa, você tem que saber o que você quer da sua vida. O que você quer da sua vida profissional? O que você quer futuramente? E o que você está fazendo para isso? Irmão, temos que trazer clareza. Eu conversando com ele, você tem que ter clareza. Você veio para Cristo porque a depressão, ela é um momento almático da alma, é emoções. Quando se torna uma atitude de querer se matar, se suicidar, aí a parte da irmã que eu estava aconselhando. Ela estava no momento que não estava feliz, que estava chorando, estava com problema, e nada fazia sentido também, pensou em se matar. Aí eu falei, olha, você entrar numa depressão é porque você decidiu entrar numa depressão. Quem já foi depressivo, saiu da depressão, está em Cristo, voltar à depressão foi uma decisão. Aí eu vou explicar o porquê é uma decisão entrar na depressão. A depressão é um momento emocional. Quando se torna um ápice de querer morrer, se suicidar, já é influências do inferno. Aí, irmão, eu passei na rua assim, nunca fui disso, nunca usei droga, nunca bebi, nunca fumei, nunca tive vontade. Mas quando eu senti o cheiro de cigarro, me deu vontade de fumar. Eu falei, eu vou te explicar. Porque Satanás viu a sua fragilidade e ele jogou setas. Satanás nunca irá vir em terceira pessoa. Em terceira pessoa ele vai dizer, faça isso, meu querido, minha querida, faça aquilo. Não, ele vai vir em primeira pessoa, ele vai jogar seta na sua consciência.
mente. Tudo começa na mente. Ele vai trazer a seta na sua mente. Olha que cheiro gostoso de cigarro. Olha que delícia. E se beber aquela cachaça, aquela bebida? E se eu usar aquela droga? Então ele aproveitou o seu momento de fragilidade. Você está triste, que você está angustiado, que você está para baixo, parece que nada vai ter jeito, parece que nada vai se resolver. Ele joga essa seta e você recebe achando que é você, porque você nesses problemas você não está tendo clareza e não vai discernir o que é o diabo, o que é você e o que é Deus, porque você está aprofundado nos problemas. Você focou nos problemas, então você não pode focar nos problemas, você não pode focar na tristeza, você não pode focar nisso, você não pode focar naquilo que te traz negatividade, te traz lágrimas, te traz choro, porque se você focar nisso, você vai sair dos caminhos do Senhor. Vou dizer assim, você vai sair, o seu foco é Cristo, você vai sair desse foco, você vai perder a clareza, você vai por outros caminhos, aí as setas do inferno vão começar a preencher a sua mente. E eu conversando, falei, olha, você não está realizando um sonho? Sim, estou fazendo aquilo que eu sempre quis, só que eu não estou tendo mais prazer do que eu estou fazendo. Olha, isso aí é síndrome, se não me fala, o nome é burnout. O que é síndrome de burnout? Burnout, não me lembro agora. É a pessoa que está esgotada emocionalmente, está esgotada. Então aquilo que ela vai fazer não traz mais prazer, está esgotada emocionalmente. Então tem que voltar a analisar, trazer clareza. Aonde você quer chegar profissionalmente? Aonde você quer ir? Quem é você aqui na terra? O que você está fazendo para o seu propósito ser alcançado? Quem é você diante de Deus? Para que Deus te chamou? Deus te chamou para isso? Amém. Então caminhe fazendo aquilo para que Deus te chamou. Sua vida profissional, sua vida acadêmica. Quer fazer uma faculdade? Está fazendo uma faculdade? Está fazendo um curso técnico? Está fazendo uma pós-graduação? Está fazendo uma mestrado? O que você está fazendo? Aonde você quer chegar? Tem que traçar todos esses caminhos. Se nós não tivermos tudo isso bem claro em nossa mente, não vai se frustrar. Aí que eu digo, iremos entrar numa depressão, porque já está ruim, não está tendo clareza, está focado nos problemas, o diabo joga cego, vai se tornar uma depressão. Se tornando uma depressão, vai querer se matar, se suicidar, porque a mente não está clara, está focada em muitas coisas, não está com clareza na sua mente. E aí, para a glória de Deus, chorou ali, conversamos, reanimou, as energias voltou, a mente ficou clara, glorificou o nome do Senhor e pediu obrigado. Deus foi glorificado, porque Satanás caiu por terra mais uma vez na vida desses dois irmãos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tem muitas pessoas que estão aqui, ele está aqui no centro, mas muitas vezes as tribulações, ele focou tanto nas tribulações, nos problemas, que tirou ele do centro. Ele já está no outro caminho, já saiu aqui de Cristo, ele já está aqui. Ele precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo para trazer clareza para essas pessoas, para voltar para o caminho. Aleluia, glória. Para ter clareza, foco, voltar a ter foco em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então é por isso que eu digo, uma decisão, quem está em Cristo, é uma decisão entrar na depressão. Por isso que tem muitos pastoras que se suicidaram. Era tantos problemas, tanto fardo pesado, que eles não estavam tendo clareza. Eles decidiram dar a própria vida, pensando-se que assim ia acabar com a dor. Mas a dor é emocional. Precisa voltar a ter uma clareza. Aleluia, glória a Deus, para que venha ter foco na sua vida. Vamos continuar aqui. Vamos ler em 1 João 2, 16, 17. Mas antes eu vou ler aqui, e deixa aberto em 1 João 2, 16, 17. Negar a si mesmo não é a perda do desejo. Quando o desejo se torna concupiscência. Vamos entender um pouco da concupiscência. 1 João
Aleluia, glória a Deus. A concupiscência é o amor ao mundo. Amor ao mundo. Nós estamos no mundo e algumas coisas, precisamos de algumas coisas criadas no mundo para que venhamos sobreviver, como alimento, dinheiro, transporte, algumas coisas no mundo que nos traz diversão. Vamos dar um exemplo: um shopping, um restaurante, um parque de diversão, um cinema. Porém, não podemos amar. Aí vamos entender um pouco da concupiscência. As Escrituras proíbem o amor ao mundo. Este amor desperta as paixões da carne. Aí está lá em Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21. Amar ao mundo é correr atrás do vento. Eclesiastes, capítulo 2, do 4 ao 11. As preocupações da vida sufocam a palavra de Deus. Lucas, capítulo 8, versículo 14. Facilmente conduzem a pecados mais sérios. Jó, capítulo 1, 5. Mateus 14, do 6 ao 11. O amor ao mundo é um sinal de morte espiritual. 1 Timóteo 5, 6. Tem péssimas consequências, como a Dina, a filha de Jacó. Gênesis 34, do 1 ao 2. Amor ao mundo termina na tristeza. Provérbios 14, 13. Nossa atitude diante do mundo deve ser a de Moisés, que está em Hebreus 11, 25. Qual que foi a atitude de Moisés no mundo? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por pouco de tempo ter gozo, alegria com o pecado. Aleluia, glória a Deus. No mundo viemos ser como Moisés. Aleluia, glória a Deus. Em Gálatas 5,16 vai falar acerca da concupiscência. Vamos ler em Colossenses capítulo 3, verso 5. Vamos ler do 1 ao 5. Colossenses capítulo 3, do 1 ao 5. Colossenses. Capítulo 1. Do 1 ao 5. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 5. Portanto, se já ressuscitastes em Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Aleluia. E Colossenses capítulo 3, do 1 ao 5. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, estou lendo outra tradução. Coloquem o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus.
a nossa vida está escondida com Cristo Jesus. E quando Ele se manifestar, aleluia, quando Ele aparecer, quando Ele ressuscitar os que morreram e arrebatar os vivos, quando Ele aparecer, apareceremos juntamente com Ele. Aleluia. Então guarda os que tem, para que ninguém tome a tua coroa da vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler aqui referente, lembra da alineação que eu falei, a religiosidade, está em Colossenses capítulo 2, 20 ao 23, eu falo um pouco também disso. Vocês morreram com Cristo, por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fosse deste mundo? Não obedeçam, mas as regras como essas. Não toque nessas coisas, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam úteis. Depois de usadas, são apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem até ser sábias ao exigirem adoração forçada aos anjos, a falsa humildade e o modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que o levam à imoralidade. Aleluia, glória a Deus. É como eu falei em 1 Coríntios 7:23. Não submeta a regra de bom mês. Submeta ao poder do Espírito Santo. Se sujeite ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Negar a si mesmo não é a perda do desejo, como o desejo de se tornar, quando o desejo se torna consciência, ela passa a ser um pecado, mas o desejo legítimo, como o desejo natural, como de qualquer homem e mulher, desejo de se casar, ter filhos, pregar o Evangelho, salvar vidas e etc. Negar a si mesmo é uma renúncia ao domínio da própria vida. E isso, sem dúvida, em algumas situações vai implicar em todos os aspectos que mencionamos aqui antes. Haverá momentos de aparente perda da vontade, da aparente alineação, de um também aparente ascetismo, bem como de uma renúncia de um desejo legítimo. Enfim, que viemos se submeter a Cristo, não por regras humanas, viemos se submeter à lei de Deus. E quando nós estamos com o coração aberto, se submete às regras, às leis celestiais, não é por força, mas sim pelo Espírito de Deus que nos convence. Ninguém precisa ficar falando, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Tanta gente que vem para a igreja não deixa de pecar, não deixa de mudar, não quer mudar o caráter, não quer mudar de vida. Nós vamos pregar o que está escrito, né? Vamos pronunciar a palavra de Deus. Porém, quem vai convencer essas pessoas é o Espírito Santo. Somos os portadores da mensagem celestial, somos embaixadores de Cristo, somos garçons celestiais. Agora quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Até aqui se encerra a nossa aula. Em nome de Jesus. O Espírito Santo veio para convencer a todos, pastor. Exatamente. Se deixarem, né? Se permitir. Se deixarem, permitir, querer ficar. Não resistai, tem uma passagem que fala assim, ó, que não resista ao Espírito Santo. Tem muitos que estão resistindo. Aí está vivendo com, teve aquela perda, como teve Abraão, que perdeu Israel, assim como o rei Saul, que perdeu o seu reinado. Aleluia, Jesus.